Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar sobre entrevistas frustrantes. Bom, vamos lá. Nós fizemos um post no LinkedIn e ele rendeu mais de 3.000 likes, comentários uns 200, mais de 200, visualizações. Nós paramos de contar nos 7.000, mas 7.000 visualizações paramos, não vamos contar mais, foi bem legal, teve muita gente que aprovou, que comentou, que gostou e foi polêmico. Foi bem polêmico, foi um fato verídico que aconteceu e aí nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá. Uma entrevista frustrante. O que eu faço quando eu peço um feedback para o meu recrutador, estou lá no meio da entrevista, peço feedback e ele me responde de uma forma na qual eu fico frustrada. Mas o que aconteceu? Como que foi essa resposta? Porque depende, às vezes a gente se choca com o recrutador porque a gente que não está esperando aquele tipo de pergunta. E às vezes a gente se choca porque ele foi um pouco além do limite mesmo. Exatamente. Mas o que acontece? As duas pessoas que estavam entrevistando, elas gostaram de tudo, falaram tudo bem, aquele lance da entrevista, né? Depois a gente te passa o retorno, mas a pessoa que estava sendo entrevistada, o candidato, ele perguntou, falou, olha, me dá um feedback de como foi a minha apresentação, porque essa empresa, ela pedia que o candidato levasse uma apresentação Sobre o currículo. sobre o currículo da pessoa, sobre o que a pessoa gosta de fazer, assim, algumas perguntas que acontecem na entrevista. Uhum. E o recrutador respondeu, a tua apresentação tá um lixo. Foi assim, foi um termo meio, um lixo. E a pessoa ficou frustrada, ficou, nossa, minha apresentação ficou um lixo. E aí eu queria que você me falasse alguma coisa sobre isso, e depois eu vou te explicar o porquê que essa pessoa ficou frustrada. A apresentação estar um lixo. Esse é o termo. Se a entrevistadora fala termos assim, na verdade, ou ela está cansada no dia, né? Deve ter Já deve muita ter gente. entrevistado muita gente, mesmo assim não é uma boa explicação. Mas provavelmente ela deve estar cansada de ouvir a mesma coisa. Me parece que naquele post que a gente comentou, a justificativa da selecionadora foi essa, né? Que ela estava cansada de ver as apresentações sempre todas iguais. Sim. O que eu tenho para dizer sobre isso? O selecionador é uma pessoa estranha, porque se a gente faz uma coisa muito fora da curva, né? A gente, se o candidato traz uma coisa muito fora da curva, o selecionador costuma não gostar muito, porque foge daquilo que está dentro do esperado. Né? E tem uma faixa de coisas esperadas para a maioria das empresas nas respostas de entrevista. Uma faixa que a gente diz de normalidade. Nessa apresentação, provavelmente, essa pessoa entrou na faixa da normalidade e colocou coisas parecidas com outros candidatos. Então, ela apresentou o currículo dela e falou alguma coisa sobre futuro, né? Tinha relacionado. Seus sonhos, seus objetivos, seus sonhos, como você quer estar daqui tanto tempo, a gente tem bastante, né? Tem muito disso nas entrevistas. Isso. E aí parece que essa pessoa entrou na zona mais segura de resposta, né? Profissional. Não me lembro direito quais foram as respostas, mas ela entrou na zona profissional assim, eu quero crescer, quero me desenvolver na carreira. Colocou isso como objetivos de carreira, como sonhos profissionais. E aí essa recrutadora se irritou por causa disso. Mas, na verdade, assim, eu entendo, por um lado, a irritação dela, porque são respostas padrões, né? Então, Sim. A gente acaba fazendo a pergunta à toa, porque recebe sempre uma resposta igual de todo mundo. Exatamente. As pessoas querem responder de uma forma mais séria, de uma forma mais normal, do que o que você gosta de fazer nas horas vagas? Ler, né? As pessoas procuram responder coisas mais, eu estou dentro da normalidade. Exatamente, fica nessa faixa. Isso. E ela reclamou disso, exatamente. Eu não queria que fosse, eu queria que você me falasse a verdade. Só que, às vezes, a verdade não tem a ver com a carreira ou com a vaga naquele momento. E isso não quer dizer que a pessoa não vai ser um funcionário que vai durar na sua empresa ou não vai ser um funcionário que vai ser bom para a sua empresa. Ela pode passar muitos anos na empresa, ela pode ficar lá muito tempo, ser muito boa, mesmo que o sonho de carreira dela não seja relacionado àquela vaga ou àquele trabalho. Por isso as pessoas não falam.
Então, por exemplo, se você tem um sonho de empreender, raramente um selecionador vai entender isso como um ponto positivo, porque ele entende que o empreendedor ele quer ser livre, ele quer ser seu próprio chefe, ele quer ser dono do seu próprio tempo. Então, a maioria dos selecionadores costuma rejeitar. Se a pessoa escreve ali, meu sonho na verdade é abrir uma loja de alguma coisa, ele não vai, o selecionador não vai gostar muito daquilo. Então, o que a pessoa faz? Ela responde o que o selecionador quer ouvir e fica dentro dessa faixa de normalidade. Sim. Então, fica meio incoerente. O que eu faço como candidato? Eu respondo o que a empresa quer ouvir, eu fico dentro da faixa da normalidade, eu falo que aquela vaga é o sonho da minha vida, ou eu falo realmente qual é o sonho da minha vida para não ouvir da selecionadora que a minha apresentação está um lixo, ou que a minha resposta de objetivo de vida não está sendo sincera, né? Eu ainda gosto mais da faixa de normalidade, apesar de tudo, apesar de às vezes não ser a verdade, né, que você está falando, mas eu ainda prefiro porque a maioria dos selecionadores, com exceção dessa que acabou virando esse post polêmico, ela é uma exceção entre os selecionadores, porque ela realmente queria uma verdade. O que ela ia fazer com essa verdade a gente não sabe, nunca vai saber. Né? Porque às vezes ela poderia, eu quero que você me fale a verdade. Tá, então eu quero fazer, meu sonho é ser mágico, fazer um curso de mágica, mas eu estou procurando emprego aqui, por exemplo, na área comercial, porque é o que eu consigo fazer hoje para ter um retorno financeiro. É o que eu quero neste momento, sim, mas no meu futuro não é isso que eu quero. Então tem que ver aí o que responde e o que não. Se a pessoa quer isso de sonho, a selecionadora vai fazer o quê se ela falar? Vai contratar? Vai contratar? Né? Então é meio... Esse tipo de pergunta eu já não gosto muito, porque você deixa o candidato com uma margem para ele mentir para você e falar a respostinha padrão. Então eu já não gosto. Mas já que a pessoa insiste em fazer, né, ou até pedir uma apresentação, quais seus sonhos, seus objetivos profissionais e tal, o que ela vai fazer com a sinceridade? Porque, lógico, existe muita gente que quer fazer carreira, existe muita gente que está competindo numa vaga que é realmente o sonho da vida. Nem todas são só mentirinhas, né? Nem todo candidato fala isso só para agradar. Existe. Muitas vezes eles falam de verdade. Exatamente. Eles querem mesmo. Querem. Mas tem muitas vezes que não. E esse selecionador precisa estar pronto para ouvir esse tipo de resposta. Ele vai descartar um candidato que quer ter um sonho profissional que não tem a ver com a vaga dele? Se ele vai descartar, que é o que acontece na maioria das vezes, então eu sugiro que a pessoa ainda se mantenha na resposta padrão. Para fechar, segue aí a dica para os selecionadores como essa pessoa, que devia estar no mau dia também, vamos respeitar, mas essa apresentação que foi feita, essa apresentação que o candidato levou, foi feita por uma pessoa, assim, um especialista em RH, uma pessoa que entrevista e já entrevistou milhares de pessoas, tem uma bagagem gigante. Ela fez uma apresentação, ela ajudou o candidato a fazer uma apresentação legal dentro do padrão da normalidade, que não fugisse, mas que não do esperado, mas que também não fugisse do que ele também gostava. Ele não estava mentindo, não. Ele estava falando o que ele realmente gostava, o que ele gostaria de ser daqui tantos anos, enfim, né? Foi uma resposta infeliz. Chamar de lixo. Chamar de lixo é um termo ruim. Você não usa isso dentro de uma empresa, né? Você está conversando com as pessoas e principalmente conversando com um candidato, numa entrevista. O candidato já é um ser nervoso, né? Ele espera ter um bom desempenho, não importa isso mesmo. Para que cargo ele foi. Exatamente. E a pessoa fala uma coisa dessas, desestabiliza a pessoa, né? Até para próximas entrevistas. Não é legal. E você, selecionadora do post verídico, você pode ter perdido uma pessoa boa para tua empresa. Você pode ter perdido uma pessoa que estava falando a verdade. Você pode ter perdido um bom candidato para tua empresa. Então, essa dica aí de hoje, é esse o nosso comentário de hoje. Dá uma olhadinha lá no nosso LinkedIn e segue a gente.